Por último, então, ouvi o senhor Leonardo Menezes Pereira, coordenador de planejamento do Núcleo de Judicialização da Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, representando Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado de Saúde. Bem, era um bom dia, agora já é uma boa tarde, né? Boa tarde a todos. Queria aqui cumprimentar e até mesmo parabenizar pela iniciativa da Comissão de Saúde, em nome do presidente, do deputado Douglas Mello, estendo os cumprimentos aos demais deputados e a todos os aqui presentes, aos membros da mesa, aos portadores de doenças, aos presidentes das associações aqui das doenças e a todos os convidados. Quando a gente trata do assunto de saúde, você vê que o tema ele é extenso, ele dá motivo para discussão aqui no dia todo, se não for interrompido, e vocês podem ver que é muito complexo. A gente não pode, de forma alguma, minimizar ou simplificar a situação de saúde quando se trata de saúde pública, porque seria uma discrepância absurda, visto a imensidão do tema, da complexidade na qual a gente está falando. Então, acho que é importante prolongar esse debate, ampliar ele da forma que tem sido feita. Como representante aqui do Governo do Estado, eu queria colocar que uma premissa fundamental do Estado atualmente é, sobretudo, a transparência, buscar a eficiência nas suas atividades. E essa situação de problema de saúde ele é consolidado, não é de agora, logicamente, mas, se me permitissem, eu queria fazer duas colocações. Uma seria uma fala mesmo institucional, representando a instituição do Governo de Minas na sua Secretaria de Saúde, e a outra seria como atuante na área da judicialização, sobre as vivências na qual nós temos em relação à saúde pública e ao SUS. Primeiro, eu queria colocar aqui em relação à fala do secretário na última audiência aqui colocada, de que haveria o reabastecimento para os próximos anos aí dos medicamentos. Quando ele coloca essa situação, eu quero esclarecer a razão disso, e não é nenhuma falácia jamais dele, mas o motivo dessa fala são pelas ações na qual o governo tem tomado para buscar o reequilíbrio e até a credibilidade, novamente, do Estado. Para informar vocês, em janeiro desse ano, para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma média aí de todos os pregões realizados para a compra de medicamentos, para atendimento às demandas judiciais, por exemplo, da Secretaria de Saúde, a gente tinha aí uma média de uma taxa de 8% a 9% de adjudicação de processos. Isso significa que, de todos os pregões que nós abrimos para a compra de medicamento, 91% deles estavam entre desertos e fracassados. Isso entre o finzinho do ano passado e logo no início, agora em janeiro. A razão disso é o total desinteresse mesmo dos fornecedores, visto ao débito já acumulado na qual tinham contra o Estado para fornecimentos. Tinham débitos aí com fornecedores entre 60 milhões, 50 milhões com um, 10 milhões com o outro, visto a quantidade de fornecimento na qual já havia sido feita. E isso trazia um grande impacto para a Secretaria de Saúde no não fornecimento de imediato e essa situação de descrédito com o governo. Então, os próprios fornecedores não tinham qualquer interesse mais em participar dos pregões, em vender para o Estado. Logicamente que a gente sabe que a relação do governo junto com os fornecedores de medicamentos, ela é uma relação comercial, ela não é uma relação de beneficência, mas o fornecedor ele identifica a situação, ele tem débitos milionários já com o governo. Quando ele quando participava de uma licitação, quando ele fazia a entrega, ele já sabia previamente que ele ia demorar bastante tempo para receber. No início de janeiro, a gente tinha aí uma ordem cronológica de pagamento, de débitos em pagamentos aí de mais de 2 anos em atraso. Então, isso tudo impactava bastante. E aí, quando o secretário vem aqui e coloca essa situação de que os estoques serão repostos, eu posso deixar claro para todos que essa situação ela está tendendo a isso. O caminho é esse. Por quê? Primeira coisa que a Secretaria fez, o secretário de Saúde conseguiu fazer um acordo com o governador no sentido de entendimento e priorização das demandas de saúde.
visto é que há essa cota, o nosso amigo Geber aqui já colocou, há uma cota já garantida, não é o que resolve o problema, mas, no mínimo, é um comprometimento já do governo, do governador, em estabelecer uma cota de repasses periódicos, semanais para a Secretaria de Saúde. Leonardo, só para complementar, quanto o pessoal me falou aqui na entrada de 79% já de regularização. Né? Qual é a previsão para chegar aos 100%? A Secretaria já tem esse levantamento? Esse levantamento, a chegar aos 100%, ainda não, mas o que eu posso te falar é o seguinte: atualmente, essa média de 79% a 80% em regularidade dos fornecimentos. Antes de fazer esse acordo que foi feito, uma quebra de cronologia para pagamento de diversos fornecedores, além do pagamento regular dentro da cronologia, reduzindo ela já reduziu a quase um ano e 4 meses praticamente, aqui era mais de 2 anos, e isso trouxe novamente o crédito dos fornecedores para com o Estado. Então, quando havia os problemas graves financeiros e o atraso consolidado, a gente tinha aí 65 itens em falta da assistência farmacêutica. Após esse acordo e a quebra da cronologia, esses pagamentos com os fornecedores já foram de imediato regularizados 51. E a previsão que a gente tem é que, em breve, eu não consigo estabelecer aqui uma data exata, mas, pela situação, é que, em breve, todos os outros vão regularizar. Eu falo isso pela situação de credibilidade sendo retomada junto com os fornecedores. O que o Estado tem feito de pagamentos da ordem cronológica, sequenciais a cada mês, em média, tem se pago a cada mês do calendário, pagam-se 2 meses da cronologia. A gente acredita que, até o final deste ano, quite a ordem cronológica do ano de 2018 inteira, e aí a gente entraria 2020 com a ordem cronológica do ano de 2019, e ela caminhando nessa média de pagamento a cada 1 mês do calendário, pagamento de 2 meses. Isso já tem surtido efeito positivo no sentido de que nós temos diversas ordens de fornecimentos, empenhos e atas já registradas, ordens de fornecimento já entregue aos fornecedores para restabelecer a entrega. Devemos, então, entrar em 2020, você imagina, com essa situação solucionada? Acredito que sim, a expectativa é essa, sem dúvida nenhuma. Em 2020, eu acho que é até um longo prazo, porque o que a gente percebe é que os próprios fornecedores que já tinham AFs, autorização de fornecimento emitidas, eles já estão procurando a Secretaria para restabelecer a entrega, o fornecimento, visto que estão começando a receber as pendências, o que estava em atraso, estão vendo o interesse e a disponibilidade do governo em entender a prioridade do atendimento à saúde em relação a todos os demais problemas, lógico, de um Estado inteiro, mas entender que é uma demanda prioritária. E a gente está falando de saúde pública, na qual é um problema que ele tem 2 situações. A gente discutiu muito aqui algumas atuações estratégicas importantes para se ter uma saúde eficiente, mas, neste momento, a gente está vendo uma situação latente, emergente. Então, essas são as atuações que estão sendo feitas para atuar no problema emergente, agora, de imediato, para promover o restabelecimento do fornecimento de medicamentos. Essa é a atuação já de imediato. Por isso, essa fala tão positiva do secretário de entender, e realmente, a gente que lida com os próprios fornecedores, a gente que vê e atua na situação na ponta, no dia a dia, a gente vê que o clima é diferente. Então, a ideia dos fornecedores é de entendimento, de complacência para com o Estado e de restabelecimento de fornecimento. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, nosso amigo aqui, presidente da Câmara aqui, citou o caso do Miozyme, ou Miozyme. A gente já está com um AF dele já para ser entregue. O fornecedor atual é a Sanofi, que é quem produz o medicamento. Ele já está para ser entregue, e há um problema burocrático, neste caso, em loco especificamente, que houve a troca de CNPJ, a empresa Sanofi fez uma incorporação com outra empresa, e aí está tendo um ajuste burocrático disso dentro do sistema do Estado, portal de compras, ajuste dos empenhos já emitidos. Então, eu creio, aí é uma expectativa nossa, que em pouco mais de uma semana, alguns dias, já vai estar restabelecida a questão do Miozyme. O Spinraza, por exemplo, no caso da atrofia, o Estado, apesar de já haver
um protocolo já estabelecido no governo federal. A gente sabe que esse protocolo vai demandar ainda a formação dos centros de referência, para se colocar esse protocolo em prática e etc. A gente sabe que isso ainda vai demorar. Acabamos de assinar, na semana passada, foi assinada uma ata de compra já, para a compra de 100 frascos, 100 unidades, um processo licitatório de R$30 milhões, para atender os pacientes atuais. Então, a demanda que já tem atualmente, ela vai ser acobertada por essa ata. As outras demandas aqui, acho que não seria tão importante ficar citando uma a uma, mas, na grande maioria delas, a gente tem já ordem de fornecimento emitida para quase que todos os medicamentos e pendentes grande parte de entrega. Alguns a gente ainda não tem ata registrada porque o próprio fornecedor não teve interesse em participar. Nós vamos abrir novos processos licitatórios, mas a expectativa nossa é que, muito em breve, esses fornecimentos sejam restabelecidos de modo gradativo. A única diferença, o único impacto que isso traz é porque, lá na ponta, isso não acontece de modo imediato. Logicamente que ele vai se acontecendo de modo gradual. A gente entende que quem está lá na ponta, ele não está pedindo um favor, ele tem uma situação, ele é acometido por uma doença, ele tem que ter o atendimento rápido, mas a gente está tentando tomar as medidas para fazer o ajuste de modo generalizado e não atuando em casos específicos, porque senão a gente gasta a energia do Estado para resolver um problema. E, nesse modo, a gente percebe que a gente está conseguindo atuar em todas as situações de saúde como um todo. Isso é o primeiro momento. Agora, a gente parte para um outro momento, que é a atuação estratégica. Nesse momento, a gente está lidando com a situação latente, a emergente. Esse é o fato, a situação e a razão da fala positiva do secretário, e vocês podem ter certeza de que o governo tem tomado essas medidas buscando o restabelecimento, e isso a gente já percebe que está se concretizando na prática. Mesmo que ainda não tenha chegado lá na ponta, eu falo que se concretiza na prática porque a gente vê que os fornecedores estão restabelecendo o crédito com o Estado novamente, já estão procurando o Estado para fazer o restabelecimento dos fornecimentos, de AFs, autorizações de fornecimentos que a gente já tinha emitido. Às vezes, em 2018, estava a AF emitida e o fornecedor estava com o Estado bloqueado, e eles já estão procurando para retomar esse atendimento. Então, essa, inicialmente, é a posição que a gente tem, e, por esse motivo, eu deixo claro aqui essa razão de otimismo mesmo do secretário e de toda a equipe da secretaria, e a gente percebe claramente que isso está tendendo à mudança. Bom, nós, é claro, né, daqui a alguns dias vamos conversar de novo lá com a Secretaria Estadual de Saúde. As informações, né, passadas aqui, elas nos deixam esperançosos. Se não pagar realmente fornecedor, não tem fornecedor que entrega, né? E esse hábito, infelizmente, foi adotado há algum tempo aqui, né, doutor Wilson? E acabou que o paciente está pagando muito caro por isso. Mas, já indo aqui para a reta final, então, da nossa audiência pública, eu vou deixar alguns requerimentos aqui de minha autoria, como o nosso presidente, deputado Carlos Pimenta, ele sempre faz. Ele recebe os requerimentos e depois os coloca em votação, né? Mas eu vou deixar aqui alguns requerimentos. Presidente, sem querer interromper, mas queria depois, na oportunidade, aí, um minutozinho ainda de fala depois, para citar sobre alguns... Já fica à vontade. Já? Era só, igual eu tinha comentado, queria fazer esse primeiro esclarecimento na via institucional, e queria colocar algumas outras situações aqui que eu confesso que sairia muito desconfortável em sair desse momento único aqui na Casa Legislativa, quando se trata do assunto judicialização e não entrar no assunto, não me opinar. Como coordenador de planejamento do Núcleo de Judicialização, a gente percebe que é um tema assim, bastante polêmico mesmo. Eu gostaria de até sugerir que a gente tem que fortalecer esse debate, ampliar essa discussão. É um assunto muito amplo, tem que ser discutido entre todos os entes, executivo, legislativo, judiciário. Atualmente, já há um comitê de judicialização para discussão desses assuntos, na qual envolvem tanto a Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria Municipal de Belo Horizonte, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, OAB, Conselho de Farmácia, Conselho de Medicina, COSEMES. Todos esses entes, eles já sentam para discutir a situação de judicialização,
Porém, eu acho que isso deveria ser um debate mais amplo ainda. A gente entender, e quando a gente queria deixar até muito claro, porque houve até uma certa disputa na fala em relação à judicialização, quando a gente, do lado do Poder Executivo, fala sobre judicialização, o foco nosso não é criminalizar ou julgar quem entra com o processo judicial, seja qual for a demanda dele, seja de um processo de um medicamento de alto custo, seja de um medicamento de baixíssimo custo, seja de algo relativamente não tão grave, mas o que a gente questiona é a questão de buscar uma eficiência no atendimento. A gente não está aqui monetarizando a vida, a gente não está falando quanto que vale cada vida, porque a gente sabe que para a família a vida não tem valor, não tem qualquer limite de valor. Para quem é de uma família aí que tem qualquer tipo de problema, não interessa se o Estado vai gastar 1 milhão, 1 bi ou 2. Quando se trata do meu pai, da minha mãe, do meu filho, cada um quer olhar o seu. E isso é fato. Hoje ninguém pode negar isso. Então, quando a gente discute em relação de valores, não é questão de dizer que a vida não vale aquilo. É dizer que a gente tem que buscar formas de tratar aquilo de modo mais eficiente. Se eu gasto 1 milhão para tratar algum tipo de doença, por que eu não vou fazer algo que eu possa gastar 100 mil reais, em vez de gastar 1 milhão? E a judicialização não se enquadra como a forma mais adequada para a gente lidar com a saúde pública. Eu acho que muito bem colocado pelo Fabrício aqui, é um militante do SUS aqui, um grande entendedor do assunto. O Sistema Único de Saúde ele tem uma amplitude no Brasil inigualável em qualquer país. A gente não tem nada disso no mundo. Então, ele é cheio de falhas, logicamente, tem problemas. Agora, a gente criminalizar o SUS, eu acho que não é o caminho. A gente tem que entender melhor, agir melhor sobre o sistema, entender, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, quando a gente trata de judicialização, o volume que a gente tem de demanda, a hora que eu falo que é ineficiente atuar gestão de saúde pública por judicialização, quando a gente atua numa demanda por judicialização, a gente faz uma compra ineficiente, a gente vai fazer ela pelo maior valor, a gente vai ter o custo processual dessa tramitação dentro do judiciário, o custo processual disso dentro do executivo, sem contar ainda nos honorários de sucumbência, que ninguém faz essa conta. Porque se eu atendi 200 milhões em orçamento para atender demanda judicial, você pode colocar uma média de 10% a 20% acima disso, de custo sucumbencial das ações. Então, a intenção não é discriminar a judicialização. É um instituto que nunca vai acabar, isso é fato, mas hoje a situação é que os justos pagam pelos pecadores. Então, pela banalização na qual a judicialização tomou, tem muita gente com situação gravíssimas no meio, aguardando o atendimento de diversas outras situações que não seriam tão graves. Então, há de se ter uma normatização de alguma forma. Não, te confesso que, como atuante da área, eu ainda não sei a forma, mas é necessário se discutir muito esse tema e que esse não é o caminho para se resolver saúde pública. É um caminho que tem, é um instituto disposto na Constituição, mas quando se trata de saúde pública, esse tem que ser a exceção. Muito obrigado.